qualidade de vida se enche de alegria quando recebe a doutora Jussara Munareto. Ela dispensa apresentações, nutróloga e ginecologista, para falar dessa pauta tão interessante, né? Dessas duas pautas, alimentos orgânicos e saúde, doutora. Exatamente. Hoje em dia o alimento orgânico está sendo muito valorizado em função de que ele traz muitos benefícios para a saúde, né? Então, os alimentos que não são orgânicos sofrem ações, se usam muitos pesticidas, né, fertilizantes não orgânicos, e isso traz um risco para a saúde. E todo mundo já começou a se dar conta disso, né? Exatamente. Então, inclusive assim, a federação, uma associação de gineco internacional fez um alerta para toda a sociedade no sentido que aumenta o risco de abortos, de malformações fetais, tá? Com relação a déficit de atenção, tumores em geral podem aparecer em função do uso de agrotóxicos, fertilizantes, substâncias que acabam contaminando o alimento, né? Se a gente for considerar o alimento sob o aspecto nutricional, de um alimento que é orgânico e um alimento que não é orgânico, ou seja, aquele que não foi usado fertilizantes artificiais, que foram produzidos de uma maneira mais artesanal, vamos dizer assim, substâncias regionais, né? Então, com uso de mão de obra local, né? O não orgânico é o produzido em larga escala, que a gente vê que está à disposição de todos nós, não é? E o orgânico é o que a gente já começa a ver nos supermercados, uma partezinha reservada, nas feiras, que é produzido, como a doutora falou, artesanalmente, porque é diferenciado mesmo, não é? Exatamente. E a gente já vê até um retrocesso, né? Porque antigamente tudo era feito assim, né, doutora? Numa escala bem menor, e aí cresceu, e o resultado a gente está colhendo no dia a dia e já está se dando conta que não faz tão bem, né? Exatamente. A diferença entre o alimento que é orgânico e o que não é orgânico, em relação aos nutrientes propriamente, eles são iguais, em termos de macronutrientes, proteínas, vitaminas, né, sais minerais, eles são muito semelhantes. Só que o que diferencia são os antioxidantes, né? E o que são os antioxidantes? Os alimentos orgânicos, eles sofrem a ação de pragas, de micro-organismos, e eles são atacados, e para haver uma defesa, eles acabam criando substâncias para se proteger. E quando a gente ingere esses alimentos, a gente vai estar ingerindo os antioxidantes, ou seja, a gente vai receber substâncias que vão ajudar a diminuir o processo inflamatório do nosso corpo e também nos defender de várias substâncias que são nocivas. Então, essa é a diferença de utilizar um alimento orgânico, porque ele é mais amigável ao nosso organismo, né? E também no sentido de trazer um benefício para a sociedade, porque no momento que os alimentos orgânicos são intensivos em mão de obra, então eles vão trazer maior número de pessoas empregadas naquele setor, né? Também. E colaboram então para a sociedade no sentido geral. Não sobrecarrega a natureza, no momento que lavouras de cana são canaviais extensos, isso esgota o benefício para o solo, para tudo. Então, quando é a alimentação orgânica, não é só uma única cultura, são várias culturas que vão sendo alternadas nos locais. No mesmo solo. E daí tu tem que, às vezes, usar animais, e daí usa o adubo orgânico do próprio animal para fertilizar a terra. Então há um rodízio, né, dessas, a gente chama de biodinâmico, né, um equilíbrio biodinâmico do local, e isso é muito importante para o solo e para a natureza, né? Para nós, principalmente. Então, trazendo benefício de diminuição de aparecimento então, de câncer, de relação a diminuição do risco de infertilidade, de risco de déficit de atenção, muito comum, que tem aparecido, né? Tolerância a tudo, né? Isso realmente assim, isso vai nos trazer benefícios em geral. Então tem também o que a gente chama de
o Brasil é um dos líderes do uso de glifosato, né? O glifosato, ele é considerado patenteado como um antibiótico, né? E ele é considerado, é um dos agrotóxicos utilizados então nas lavouras, né? E tem sido indicado que pode causar câncer, né? Então, pode causar autismo, né? Ele está ligado ao agente laranja, que foi daquelas coisas uma coisa extremamente nas guerras, né, de tóxicas que foram utilizados, né, na Segunda Guerra Mundial, e que é utilizado muito na soja, no milho, na cana-de-açúcar, né, então esse glifosato, e que nos traz muito prejuízo, né, e que a gente sabe que tem, né, especialmente o pimentão também tem bastante agrotóxico, né. E isso, se a gente puder evitar isso aí, com certeza vai ser uma coisa boa para nós e para a natureza também. Mas que bom que a gente descobriu isso a tempo, né, doutora, de trocar de mudar esse caminho, né? E buscar então nas feiras orgânicas finais de semana, né? Às vezes o produto é um pouquinho menor do que o produto que não tem, que tem agrotóxicos, né? Mas vale a qualidade. E uma questão que vem também é o valor, né? Que é um pouquinho, o produto orgânico, ele é um pouquinho mais caro. Sim. Mas pelo que a doutora disse, né? Ele é feito quase que artesanalmente, né? Então a produção dele é artesanal. Então é um pouco diferenciado realmente, né? Mas a questão da mão de obra, mas vale a pena pagar pela qualidade. Exatamente, né? Por tudo que a doutora expôs, vale a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar e a nossa saúde, né? Isso aí. Não pegar todas essas doenças, não é? Isso. Que bom, acho que aprendi. Toda vez que eu venho aqui, eu saio tão feliz, doutora. Tá bem. Eu e a equipe, espero que todos vocês, porque a gente percebe que aprende um pouco, né? Sim. E se dá conta do que está acontecendo no dia a dia. Sim. E que as pessoas já estão percebendo que tem um caminho novo a ser seguido, né? E que é importante, né? Se dar conta de que às vezes a quantidade não supera a qualidade, né? Então a qualidade do alimento, a qualidade de vida, né? A busca de qualidade de vida, que é uma coisa importante, né? E não só a quantidade, né? Não viver pela quantidade, mas viver mais pela qualidade. E até pode ser um prazer, né? Ir numa feira, toda a vida, né? Toda Comprar a vida. o seu alimento, fazer, né? Essa refeição Isso, de uma maneira bem especial. Isso, conhecer as pessoas que estão produzindo esses alimentos, né? Então, inclusive assim, existe também o gado, né? O gado, a galinha orgânica, né? Então, o gado orgânico, ele é criado solto, né? Comendo pastagem, então na hora vamos dizer assim, do sacrifício ele não sofre choques elétricos, né? Que gera aumento de cortisol, que é um hormônio do estresse. Isso certamente vai acabar na carne que a gente vai comer, então vai trazer cortisol também pra gente. A galinha orgânica, se diz que é a galinha mais feliz, né? Que bom! Que é uma galinha que pasta, que come, né, o verdinho, que come a minhoca, que come o bichinho, a formiguinha lá. Então ele é uma galinha mais saborosa até, se a gente comer, a gente percebe que é um frango mais saboroso. Ele dá o ovo orgânico também, já foi medido em relação à vitamina E, então ele tem muito mais vitamina E e mais vitamina A, então ele é muito mais rico do que o ovo da galinha que não tem uma alimentação adequada, né, que é criada em locais muito restritos, submetidas à iluminação constante, então elas estão sempre iluminadas, então elas não têm o sono reparador delas, então elas ficam todo o tempo comendo. Então uma galinha que não é orgânica, ela vai ficar maturada em 45 dias. Uma galinha normal, ela vai vai estar pronta para o abate em torno de 80 dias, que é o dobro do tempo. Mas com certeza é uma galinha mais nutritiva, e a gente sabe também que não está trazendo, vou dizer assim, um animal maltratado, sob condições de vida ruins, né? Então nisso também a gente tem que pensar. Então, buscar então um alimento orgânico.
Muitas vezes ele vem com uma embalagem escrita orgânica, né? Então existe uma legislação no qual as pessoas que fazem a produção orgânica, elas têm que ser submetidas, então tem um selo do produto orgânico, então a gente observar então se realmente está recebendo o selo de ser orgânico, para não acabar comendo alguma coisa que não é orgânica e pagando um pouco mais caro do que deveria estar pagando. Gato por lebre, então, né? A gente tem que ter esse cuidado, mas eu acho que o alimento orgânico é uma alternativa muito importante para a saúde. A doutora montou esse pratinho aqui, eu acho que ele ilustra bem todas as dicas que a doutora, ensinamentos que a doutora deu aqui nesse bate-papo. É a gente saber o que está levando para nossa mesa, para nossa família e para o nosso dia a dia, e saber hoje o que vai ser o nosso amanhã, né? Nosso futuro. Nosso futuro depende de uma alimentação saudável. Desse hoje, né? Vamos começar agora então um hoje com saúde, com bem-estar, com qualidade de vida. Obrigada, doutora. Obrigada.